Eu estou aqui, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando o mundo pesa, mesmo quando você não sente nada. Eu estou. Eu nunca deixei de estar. Eu conheço teu coração, tuas lutas, tuas perguntas. Sei das noites em que você chorou sem saber porquê, dos dias em que sorriu por fora e desabou por dentro. Eu vi, eu senti, e eu permaneci. Porque meu amor não depende do teu estado emocional, da tua fé instável ou da tua força limitada. Meu amor é constante, é eterno, é presente. Ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Você é lembrado, você é amado, você é visto. Não há nada em você que me assuste, nem teus erros, nem tuas dúvidas, nem teus pensamentos mais profundos. Eu sou o Deus que entra onde ninguém mais entra, que toca onde ninguém mais toca, que cura o que ninguém mais vê. Eu sou o Deus que te conhece por inteiro e ainda assim te escolhe. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Você não é um acaso. Você é propósito. Você é plano. Você é parte de algo maior. E mesmo quando tudo parece pequeno, eu estou construindo algo eterno em você. Fala comigo. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de sinceridade. Eu escuto até o que você não diz. Você tem carregado pesos que não são teus, culpas que eu já perdoei, medos que eu já venci, ansiedades que não precisam te dominar. Eu sou o teu descanso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Descansa em mim. Não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Eu estou no controle. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando tudo foge das tuas mãos. Eu nunca perdi o domínio. Eu nunca fui surpreendido. Eu sou o Deus que vê o fim desde o começo. E o que parece caos está sendo alinhado por minhas mãos. Você não está sozinho. Eu sei que às vezes parece que ninguém entende, que ninguém escuta, que ninguém fica. Mas eu fico, eu escuto, eu entendo, eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Eu sou o Deus que permanece, que não desiste, que não se cansa, que não se afasta. Eu sou o Deus que caminha contigo no vale, que celebra contigo no monte, que te sustenta no deserto. E mesmo quando você não me vê, eu estou. Mesmo quando você não me sente, eu estou. Mesmo quando você duvida, eu continuo sendo fiel. Ore comigo agora. Não precisa ter pressa. Respira, silencia, abre teu coração. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Segundo as Crônicas 20:12. Eu recebo tua oração. Eu acolho tua dor. Eu abraço tua alma. E nesse momento, eu te envolvo com minha paz. Aquela que excede todo entendimento. Aquela que não depende das circunstâncias. Aquela que invade o coração e acalma a tempestade. Fica aqui. Fica comigo. Ainda tenho muito para te dizer. Você tem buscado respostas. E eu sei que às vezes elas parecem distantes, como se estivessem escondidas atrás de um véu de silêncio. Mas escuta. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio é o lugar onde eu falo mais alto. É no silêncio que eu te ensino a ouvir com o coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quando tudo se cala, eu permaneço. Quando tudo se confunde, eu sou tua clareza. Quando tudo se agita, eu sou tua paz. Não precisa correr. Não precisa provar nada. Eu não te amo por desempenho. Eu te amo porque eu sou amor. E esse amor não muda, não diminui, não se esgota. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Você foi atraído por mim, não por acaso, mas por propósito. Eu te trouxe até aqui porque quero te revelar algo. Quero te mostrar que há mais, que há profundidade, que há cura, que há renovo. Ore comigo agora. Fale com sinceridade. Pai, eu não sei como continuar,
mas eu confio que tu estás comigo. Me guia, me sustenta, me revela teu coração. Eu escuto, eu respondo, e mesmo que a resposta não venha como você espera, ela virá como você precisa. Porque eu sou o Deus que sabe o que é melhor, que vê além, que age no tempo certo. E meu tempo é perfeito. Não se atrasa, não se adianta. Ele chega quando teu coração está pronto. Você tem sentido medo. E eu entendo. O medo é humano. Mas eu sou o Deus que te fortalece, que te dá coragem, que te faz andar sobre as águas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Eu te sustento, eu te ajudo. Eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, eu estou aqui. E quando você se sentir fraco, lembre-se: minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar. Fica mais um pouco. Permanece na minha presença. Ainda há muito que quero te mostrar. Ainda há palavras que precisam tocar teu espírito. Ainda há cura que precisa alcançar teu interior. Não é por acaso que você está aqui. É porque eu te chamei. E quando eu chamo, eu também capacito. Eu também sustento. Eu também transformo. Chamou-me pelo nome, és meu. Isaías 43:1. Você é meu. E isso nunca vai mudar. Você tem se perguntado se ainda há propósito. Se ainda existe algo reservado para você. E eu te digo, sim. Há planos que você nem imagina. Há caminhos que ainda não foram revelados. Há portas que só se abrirão quando teu coração estiver pronto. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Você não foi esquecido. Você não está à margem. Você é parte do plano. E mesmo quando tudo parece parado, eu estou movendo o invisível. Não se compare. Não olhe para os outros como se fossem medida do teu valor. Eu te fiz único. Te dei dons que ninguém mais tem. Te dei experiências que moldaram tua essência. E mesmo as feridas, eu estou usando para curar outros. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Romanos 8:28. Você não é o que te feriu. Você é o que eu estou restaurando. E essa restauração será testemunho. Será luz. Será vida. Ore comigo agora. Fale com o coração. Senhor, me ajuda a enxergar o que os olhos não veem. Me ajuda a confiar no que tu estás fazendo, mesmo quando não entendo. Eu escuto. Eu acolho. Eu respondo. E enquanto você ora, eu já estou agindo. Já estou tocando áreas que você nem mencionou. Porque eu sou o Deus que vê além, que age no profundo, que transforma o invisível em realidade. Você tem sentido saudade de mim. E eu também sinto saudade de você. Da tua voz, da tua entrega, da tua presença. Eu nunca te obriguei a ficar. Eu te convido. Todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu não invado. Eu espero, eu chamo. E quando você abre, eu entro. Eu sento contigo. Eu te escuto. Eu te abraço. Eu te renovo. Porque eu sou o Deus que ama estar perto. Fica mais um pouco. Não tenha pressa. A minha presença não é um evento, é um lugar. Um lugar onde tua alma respira, onde teu espírito se fortalece, onde teu coração encontra paz. E essa paz não é frágil. Ela é firme. Ela é eterna. A paz que excede todo o entendimento guardará teu coração. Filipenses 4:7. E agora, enquanto você escuta, eu estou guardando teu coração. Estou envolvendo tua mente. Estou te preparando para o que vem. Você tem sentido cansaço, não só físico, mas aquele peso na alma, aquela exaustão que não se explica. E eu te entendo. Eu vejo o que ninguém vê. Eu conheço os pensamentos que você não compartilha com ninguém. E é por isso que eu te digo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é só descanso, é alívio, é refrigério, é renovo. Eu não te peço força, eu te ofereço a minha. Você não precisa fingir que está bem.
Aqui, na minha presença, você pode ser inteiro. Pode ser vulnerável. Pode ser verdadeiro. Eu não rejeito corações quebrados. Eu os acolho. Eu os restauro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. E enquanto você se derrama, eu te encho. Enquanto você se cala, eu te falo. Enquanto você se rende, eu te levanto. Não é tarde demais. Não passou o tempo. Eu sou o Deus que ressuscita sonhos, que chama à existência o que não existe, que transforma cinzas em beleza. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Você não está preso ao passado. Você está sendo preparado para o novo. E esse novo não será apenas diferente. Será melhor. Será mais profundo. Será mais alinhado com o que eu sempre sonhei para você. Agora respira. Sente. Silencia. Porque eu estou aqui. Não em palavras bonitas, mas em presença real, em toque invisível, em paz que invade, em amor que não cobra, só abraça. E nesse abraço eu te digo: você é meu, você é amado, você é escolhido. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Você tem carregado perguntas, algumas você nem ousa dizer em voz alta. Será que Deus ainda fala comigo? Será que Ele ainda me vê? E eu te respondo: sim, eu falo, eu vejo, eu sinto, eu estou. Não sou um Deus distante. Sou Emanuel, Deus contigo. Antes que haja palavra na tua boca, eu já a conheço. Salmos 139:4. Eu não espero que você saiba orar bonito. Eu só quero que você seja verdadeiro. Porque a verdade toca o céu. Você tem sentido que perdeu tempo, que desperdiçou oportunidades, que deixou escapar momentos que não voltam mais. Mas eu sou o Deus que redime o tempo, que transforma perdas em sementes, que faz do deserto um jardim. Restituirei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Nada está perdido. Nada está fora do meu alcance. Eu sou especialista em recomeços. E o teu recomeço começa agora. Não se preocupe com o que os outros pensam. Eu não te escolhi baseado na opinião deles. Eu te escolhi porque te conheço. Porque te formei. Porque te amo. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. João 15:16. E essa escolha não é frágil, é eterna, é firme, é segura. Você não precisa provar nada, só precisa permanecer, porque quem permanece em mim dá fruto. E esse fruto será visto, será sentido, será testemunho. Agora deixa eu te envolver. Fecha os olhos, respira fundo, sente a minha presença. Ela não depende de ambiente, depende de entrega. E você está se entregando, está se abrindo, está voltando. E eu estou aqui, como sempre estive, como sempre estarei. Porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o meu amor por você não muda, não diminui, não falha. Você tem tentado entender tudo, procurado lógica, buscado explicações, tentando encaixar peças que parecem não se conectar. Mas eu sou o Deus que age além da lógica, que opera no invisível, que transforma o que parece confuso em testemunho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Você não precisa entender, só precisa confiar. Porque enquanto você tenta decifrar, eu já estou agindo. Você tem sentido que está parado, que não avança, que tudo está travado. Mas o que você chama de espera, eu chamo de preparo. Eu não te deixei de lado, eu te coloquei em processo. E esse processo não é punição, é lapidação, é cuidado. O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. João 13:7. E quando o depois chegar, você vai agradecer por não ter desistido no meio. Você tem orado e achado que não há resposta, mas eu sou o Deus que responde até no silêncio, que fala através de sinais, de pessoas, de situações. Nem sempre como você espera, mas sempre como você precisa. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Continue clamando.
Continue buscando. Continue esperando. Porque eu sou fiel. E quem espera em mim nunca é envergonhado. Você tem sentido falta de direção, como se estivesse andando sem mapa, sem bússola, sem norte. Mas eu sou teu caminho, eu sou tua luz, eu sou tua voz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E quando você se perder, lembre-se, eu nunca me perdi de você. Eu continuo te guiando, mesmo quando você não percebe. Você tem carregado dores antigas, feridas que o tempo não curou, cicatrizes que ainda ardem. Mas eu sou o Deus que cura o interior, que toca onde ninguém mais toca, que restaura o que parece irreparável. Sararei a tua ferida e curarei as tuas chagas. Jeremias 30:17. E essa cura começa agora, não porque você merece, mas porque eu sou misericórdia. Você tem sentido que não é suficiente, que falta algo, que não está à altura. Mas eu sou o Deus que te capacita, que te reveste, que te fortalece. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser disponível. E você está disponível. E isso me alegra. Você tem sentido saudade de algo que não sabe nomear, uma ausência, um vazio, uma fome espiritual. E eu te digo, essa saudade é de mim, é do teu espírito clamando pelo meu. Como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. Salmos 42:1. E eu estou aqui, pronto para saciar, pronto para preencher, pronto para te envolver. Você tem se culpado por erros passados, por decisões que não deram certo, por caminhos que te feriram. Mas eu sou o Deus que perdoa, que apaga, que renova. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Você está perdoado, você está limpo, você está livre. E essa liberdade é tua por direito. Você tem sentido que perdeu o brilho, que perdeu a fé, que perdeu a força. Mas eu sou o Deus que reacende, que sopra vida, que restaura o que parecia apagado. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. E agora, eu estou soprando sobre você. Soprando esperança, soprando coragem, soprando renovo. Você tem se sentido pequeno, insignificante, invisível. Mas eu sou o Deus que vê o escondido, que valoriza o secreto, que honra o fiel. Tu és precioso aos meus olhos. Isaías 43:4. Você é visto, você é amado, você é importante. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Você tem sentido que não tem mais forças, que está no limite, que não aguenta mais. Mas eu sou tua força. Eu sou teu sustento. Eu sou teu socorro bem presente. O Senhor é a força do seu povo. Salmos 28:8. E agora, enquanto você escuta, eu estou te fortalecendo, te levantando, te renovando. Você tem sentido que está sozinho na batalha, que ninguém entende o que você enfrenta. Mas eu sou o Deus que luta por você, que vai à frente, que vence por ti. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Você não está sozinho. Você está guardado. Você está protegido. Você tem sentido que não é ouvido, que tua oração não passa do teto. Mas eu sou o Deus que escuta até o sussurro, que recolhe cada lágrima, que responde com amor. Antes que clamem, eu responderei. Isaías 65:24. Continue falando, continue orando, continue crendo. Eu estou ouvindo. Você tem sentido que não tem mais esperança, que tudo está escuro, que não há saída. Mas eu sou tua luz, eu sou tua esperança, eu sou teu novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. E essa manhã está chegando, está nascendo agora, dentro de você. Você tem sentido que não merece o que pede, que não é digno, que não tem valor. Mas eu sou o Deus que te dá por graça, que te ama sem medida, que te chama de filho.
Vós sois meus filhos amados. Gálatas 3:26. E como pai, eu te entrego o que é teu, porque você é meu. Você tem sentido que perdeu o rumo, que não sabe mais para onde ir. Mas eu sou teu norte, eu sou tua bússola, eu sou teu guia. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32:8. E agora, eu estou te mostrando, te revelando, te conduzindo. Você tem sentido que não tem mais fé, que não consegue acreditar, que tudo parece distante. Mas eu sou o autor da fé. Eu sou quem planta, rega e faz crescer. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. E essa fé está sendo reacendida agora, dentro de ti, pela minha presença. Você tem sentido que não é ouvido pelas pessoas, que tua voz não importa, mas eu sou o Deus que escuta o coração, que valoriza o íntimo, que honra o secreto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E tua oração está movendo o céu, está tocando o meu coração. Você tem sentido que não tem mais propósito, que está vivendo por viver. Mas eu sou o Deus que dá sentido, que dá missão, que dá direção. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Você tem um chamado, você tem uma razão, você tem um destino, e eu estou te levando até lá. Você tem sentido que não é compreendido, que ninguém realmente sabe o que se passa dentro de você. Mas eu sei. Eu vejo além das expressões, além das palavras, além dos gestos. Eu vejo o coração. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E o teu coração é precioso para mim. Mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado, eu o acolho. Você tem sentido que está longe demais, que se afastou, que errou, que não merece voltar. Mas eu sou o Deus que corre ao encontro do filho, que não aponta o erro, mas abre os braços. Ainda estava longe, quando o pai o viu, e movido de compaixão, correu e o abraçou. Lucas 15:20. Eu estou correndo em tua direção, e meu abraço está pronto. Você tem sentido que perdeu a fé, que não consegue mais acreditar, que tudo parece vazio. Mas eu sou o Deus que reacende, que sopra sobre o que parece apagado, que transforma cinzas em fogo. Não te deixes vencer pelo desânimo, pois eu sou contigo. Isaías 41:10. E agora eu estou reacendendo tua fé, com meu amor, com minha presença. Você tem sentido que está preso? Preso em pensamentos, em hábitos, em culpas. Mas eu sou o Deus que liberta, que quebra correntes, que abre prisões. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E essa liberdade está disponível agora. Basta abrir o coração. Basta deixar eu entrar. Você tem sentido que não tem mais propósito, que está vivendo por viver. Mas eu sou o Deus que dá sentido, que dá missão, que dá direção. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Você tem um chamado, você tem uma razão, você tem um destino, e eu estou te levando até lá. Você tem sentido que não é ouvido pelas pessoas, que tua voz não importa. Mas eu sou o Deus que escuta o coração, que valoriza o íntimo, que honra o secreto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E tua oração está movendo o céu, está tocando o meu coração. Você tem sentido que não tem mais fé, que não consegue acreditar, que tudo parece distante. Mas eu sou o autor da fé. Eu sou quem planta, rega e faz crescer. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. E essa fé está sendo reacendida agora, dentro de ti, pela minha presença. Você tem sentido que perdeu o rumo, que não sabe mais para onde ir. Mas eu sou teu norte. Eu sou tua bússola. Eu sou teu guia. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32:8.
E agora, eu estou te mostrando, te revelando, te conduzindo. Você tem sentido que não merece o que pede, que não é digno, que não tem valor. Mas eu sou o Deus que te dá por graça, que te ama sem medida, que te chama de filho. Vós sois meus filhos amados. Gálatas 3:26. E como pai, eu te entrego o que é teu, porque você é meu. Você tem sentido que não tem mais esperança, que tudo está escuro, que não há saída. Mas eu sou tua luz. Eu sou tua esperança. Eu sou teu novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. E essa manhã está chegando. Está nascendo agora, dentro de você. Você tem sentido que não é ouvido, que tua oração não passa do teto. Mas eu sou o Deus que escuta até o sussurro, que recolhe cada lágrima, que responde com amor. Antes que clamem, eu responderei. Isaías 65:24. Continue falando, continue orando, continue crendo. Eu estou ouvindo. Você tem sentido que está sozinho na batalha, que ninguém entende o que você enfrenta. Mas eu sou o Deus que luta por você, que vai à frente, que vence por ti. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Você não está sozinho. Você está guardado. Você está protegido. Você tem sentido que não tem mais forças, que está no limite, que não aguenta mais. Mas eu sou tua força. Eu sou teu sustento. Eu sou teu socorro bem presente. O Senhor é a força do seu povo. Salmos 28:8. E agora, enquanto você escuta, eu estou te fortalecendo, te levantando, te renovando. Você tem sentido que não tem mais fé, que não consegue acreditar, que tudo parece distante, mas eu sou o autor da fé. Eu sou quem planta, rega e faz crescer. O justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. E essa fé está sendo reacendida agora, dentro de ti, pela minha presença. Você tem sentido que não é ouvido pelas pessoas, que tua voz não importa. Mas eu sou o Deus que escuta o coração, que valoriza o íntimo, que honra o secreto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E tua oração está movendo o céu, está tocando o meu coração. Você tem sentido que não tem mais propósito, que está vivendo por viver. Mas eu sou o Deus que dá sentido, que dá missão, que dá direção. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Você tem um chamado, você tem uma razão, você tem um destino, e eu estou te levando até lá. Você tem sentido que não é compreendido, que ninguém realmente sabe o que se passa dentro de você, mas eu sei. Eu vejo além das expressões, além das palavras, além dos gestos. Eu vejo o coração. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E o teu coração é precioso para mim. Você tem sentido que está longe demais, que se afastou, que errou, que não merece voltar. Mas eu sou o Deus que corre ao encontro do filho, que não aponta o erro, mas abre os braços. Ainda estava longe quando o pai o viu e, movido de compaixão, correu e o abraçou. Lucas 15:20. Eu estou correndo em tua direção. Você tem sentido que perdeu a fé, que não consegue mais acreditar, que tudo parece vazio. Mas eu sou o Deus que reacende, que sopra sobre o que parece apagado, que transforma cinzas em fogo. Não te deixes vencer pelo desânimo, pois eu sou contigo. Isaías 41:10. E agora eu estou reacendendo tua fé. Você tem sentido que perdeu tempo demais tentando agradar os outros, tentando se encaixar, tentando ser aceito. Mas eu não te criei para caber. Eu te criei para brilhar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Você não precisa se moldar ao que te apaga. Eu te fiz luz, e onde você estiver, haverá claridade. Você tem sentido que não sabe mais quem é, que se perdeu de si, que se afastou da tua essência.
Mas eu sou o Deus que te lembra, que te chama pelo nome, que te devolve identidade. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Isaías 43:1. Você não é o que disseram, você é o que eu declarei. E eu declarei que você é meu filho amado. Você tem sentido que está em guerra interna, entre o que sente e o que acredita, entre o que quer e o que sabe que precisa. Mas eu sou o Deus que acalma tempestades, inclusive as que acontecem dentro de você. E houve grande bonança. Marcos 4:39. E essa bonança está chegando, porque onde eu entro, o caos se curva. Você tem sentido que não consegue mais orar, que as palavras fugiram, que o coração se calou. Mas eu sou o Deus que escuta até o silêncio, que entende o choro, que traduz a alma. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. E enquanto você se cala, eu te escuto. E enquanto você se esvazia, eu te encho. Você tem sentido que está cercado por dúvidas, que não sabe mais o que é certo, que tudo parece confuso. Mas eu sou o Deus da sabedoria, que dá discernimento, que ilumina caminhos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1:5. E agora, eu estou te dando clareza, luz, direção. Você tem sentido que está distante da fé que já teve, que já foi mais firme, mais intenso, mais cheio de esperança. Mas eu sou o Deus que restaura, que traz de volta, que reacende. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Apocalipse 2:5. E esse arrependimento não é culpa, é convite. Volta, eu estou aqui. Você tem sentido que está preso em ciclos, que repete erros, que não consegue romper. Mas eu sou o Deus que quebra padrões, que liberta, que transforma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E essa liberdade começa agora, porque eu sou o Deus que faz novo. Você tem sentido que não tem mais forças para lutar, que tudo parece pesado demais. Mas eu sou o teu sustento, teu abrigo, teu refúgio. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Êxodo 15:2. E agora, enquanto você escuta, eu estou te fortalecendo, te levantando, te renovando. Você tem sentido que está sendo provado, que tudo está difícil, que o fogo está intenso. Mas eu sou o Deus que purifica, que molda, que prepara. Como o ouro é provado no fogo, assim o coração é provado pelo Senhor. Provérbios 17:3. E essa prova não é castigo, é construção. Eu estou te formando. Você tem sentido que está sozinho no processo, que ninguém entende o que você vive. Mas eu sou o Deus que caminha contigo, que não te abandona, que não te deixa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. E eu estou contigo, sempre. Você tem sentido que não é suficiente espiritualmente, que não ora como antes, que não sente como antes, mas eu sou o Deus que não mede tua fé por performance. Eu olho o coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. E essa fome é suficiente. Eu vou te saciar. Você tem sentido que está em silêncio há tempo demais, que não ouve minha voz, que não sente minha presença. Mas eu sou o Deus que fala no tempo certo, que se revela no momento exato. O Senhor não retarda a sua promessa. 2 Pedro 3:9. E agora, eu estou falando. Escuta com o coração. Você tem sentido que está em transição, que algo está mudando, que não sabe o que vem, mas eu sou o Deus do novo, do inesperado, do extraordinário. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Isaías 43:19. E essa luz está chegando, está nascendo, está te alcançando. Você tem sentido que perdeu conexões importantes, que pessoas se afastaram, que vínculos se romperam. Mas eu sou o Deus que restaura relacionamentos, que cura laços, que reconstrói pontes.
O que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:6. E eu estou reconstruindo, com amor, com propósito. Você tem sentido que está sendo atacado espiritualmente, que há resistência, que há peso. Mas eu sou teu escudo, tua armadura, tua proteção. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. E agora, eu estou te revestindo, te blindando, te guardando. Você tem sentido que está em silêncio com o céu, que não há resposta, que não há sinal. Mas eu sou o Deus que fala até no vento, que se revela até na brisa. E depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. E essa voz está te chamando. Escuta, eu estou aqui. Você tem sentido que está em busca de algo maior, que tua alma clama por mais, que teu espírito quer profundidade, e eu sou o Deus do profundo, do íntimo, do eterno. As coisas profundas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29:29. E eu quero te levar mais fundo. Vem comigo. Você tem sentido que está em conflito com tua história, que há capítulos que você gostaria de apagar. Mas eu sou o Deus que redime, que transforma dor em testemunho. O que era para mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. E tua história será cura para outros. Confia. Você tem sentido que está em busca de paz, que tudo está agitado, que tua mente não para. Mas eu sou tua paz, tua calma, teu descanso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14:27. E essa paz está te alcançando agora. Respira. Eu estou contigo. Você tem sentido que está em busca de sentido, que quer entender o porquê, que quer saber o propósito. E eu sou o Deus que revela, que ilumina, que direciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmos 119:105. E essa palavra está viva, está falando, está te guiando. Você tem sentido que está sendo chamado para algo maior, mas não sabe como começar. E eu sou o Deus que abre portas, que prepara caminhos, que envia recursos. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Essa porta já está diante de ti. Dá o primeiro passo. Você tem sentido que está sendo refinado, que tudo está sendo mexido, que há desconforto, mas eu sou o oleiro, e você é o vaso. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. E esse processo está te moldando para algo glorioso. Você tem sentido que tua fé está sendo testada, que está difícil confiar. Mas eu sou o Deus que honra os que confiam. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:7. E essa confiança será recompensada, porque eu sou fiel. Você tem sentido que está sendo chamado para interceder, para orar pelos outros, para se levantar como voz espiritual. E eu sou o Deus que escuta intercessores. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E tua oração está movendo os céus. Você tem sentido que está em um tempo de espera, que tudo parece parado. Mas eu sou o Deus que trabalha no silêncio. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmos 27:14. E enquanto você espera, eu estou agindo. Você tem sentido que está sendo curado, que feridas antigas estão vindo à tona, que há dor sendo exposta. Mas eu sou o Deus que cura. Sararei a tua ferida, diz o Senhor. Jeremias 30:17. E essa cura será completa, profunda, libertadora. Você tem sentido que está sendo chamado para servir, para amar mais, para se doar. E eu sou o Deus que recompensa o serviço fiel. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Colossenses 3:23. E teu serviço está sendo visto, e será honrado.
Você tem sentido que está sendo despertado espiritualmente, que há fome por mais de mim, que há sede pela minha presença. E eu sou o Deus que responde à fome. Clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33:3. E eu estou respondendo, com presença, com glória. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com o passado, para deixar o que te prende, para seguir em frente. E eu sou o Deus do novo começo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E esse novo já começou. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no invisível, para andar por fé, para crer sem ver. E eu sou o Deus que honra os que creem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. E tua fé está construindo milagres. Você tem sentido que está sendo chamado para perdoar, para soltar o que te feriu, para liberar o que te prende. E eu sou o Deus que cura através do perdão. Perdoai, como também vos perdoou Cristo. Colossenses 3:13. E esse perdão será a libertação. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no tempo, para não apressar processos, para descansar. E eu sou o Deus do tempo perfeito. Tudo fez formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. E esse tempo está chegando, e será belo. Você tem sentido que está sendo chamado para se posicionar, para dizer sim ao chamado, para viver com propósito. E eu sou o Deus que confirma vocações. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. E eu te chamei, e te enviarei. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com o medo, para viver com coragem, para andar com ousadia. E eu sou o Deus que te dá espírito de poder, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. 2 Timóteo 1:7. E essa ousadia está vindo de mim. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no invisível, para andar por fé, para crer sem ver. E eu sou o Deus que honra os que creem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. E tua fé está construindo milagres. Você tem sentido que está sendo chamado para amar mais profundamente, para se abrir, para se entregar. E eu sou o Deus que é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E esse amor está te transformando. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no processo, para não desistir, para continuar. E eu sou o Deus que sustenta. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. E eu estou contigo em cada passo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com propósito, para não desperdiçar dias, para viver com intenção. E eu sou o Deus que dá direção. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. E tua vida terá sentido. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar em mim mais do que em si mesmo, para depender, para descansar. E eu sou o Deus que cuida. Lança sobre mim tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. E esse cuidado é constante. Você tem sentido que está sendo chamado para viver em paz, para deixar a guerra interior, para descansar em mim. E eu sou o Deus da paz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará com paz. Salmos 29:11. E essa paz é tua herança. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar mais na minha voz do que nas vozes ao redor. Há muitos sons, muitas opiniões, muitas distrações. Mas eu sou o Deus que fala com clareza no meio do ruído. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. João 10:27. E você está ouvindo, porque teu espírito reconhece o som do céu. Você tem sentido que está sendo chamado para deixar o controle, para parar de tentar resolver tudo sozinho. E eu sou o Deus que governa, que sustenta,
que conduz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. E quando você entrega, eu ajo, eu movo, eu transformo. Você tem sentido que está sendo chamado para se reconciliar com pessoas, com tua história, com tua essência. E eu sou o Deus da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. E essa reconciliação começa dentro de ti, com paz, com perdão, com amor. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais leveza, para soltar o que pesa, para caminhar com liberdade. E eu sou o Deus que tira o fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. E agora, eu estou te aliviando, te libertando, te renovando. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no invisível, para crer no que ainda não vê, para andar por fé. E eu sou o Deus que honra os que creem. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. E tua fé está sendo fortalecida agora, pela minha presença. Você tem sentido que está sendo chamado para se aproximar mais de mim, para voltar ao lugar secreto, para reacender a intimidade. E eu sou o Deus que espera, que chama, que deseja estar contigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. E esse descanso está disponível, aqui, agora. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais gratidão, para enxergar o que já tem, para celebrar o que já foi feito. E eu sou o Deus que multiplica o que é agradecido. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. E tua gratidão será chave para novos milagres. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com o passado, para deixar o que te prende, para seguir em frente. E eu sou o Deus do novo começo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E esse novo já começou, dentro de ti. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no tempo, para não apressar processos, para descansar. E eu sou o Deus do tempo perfeito. Tudo fez formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. E esse tempo está chegando, e será belo. Você tem sentido que está sendo chamado para se posicionar, para dizer sim ao chamado, para viver com propósito. E eu sou o Deus que confirma vocações. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. E eu te chamei, e te enviarei. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com o medo, para viver com coragem, para andar com ousadia. E eu sou o Deus que te dá espírito de poder, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. 2 Timóteo 1:7. E essa ousadia está vindo de mim. Você tem sentido que está sendo chamado para amar mais profundamente, para se abrir, para se entregar. E eu sou o Deus que é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. E esse amor está te transformando. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no processo, para não desistir, para continuar. E eu sou o Deus que sustenta. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. E eu estou contigo em cada passo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com propósito, para não desperdiçar dias, para viver com intenção. E eu sou o Deus que dá direção. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. E tua vida terá sentido. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar em mim mais do que em si mesmo, para depender, para descansar. E eu sou o Deus que cuida. Lança sobre mim tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. 1 Pedro 5:7. E esse cuidado é constante. Você tem sentido que está sendo chamado para viver em paz, para deixar a guerra interior, para descansar em mim.
E eu sou o Deus da paz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará com paz. Salmos 29:11. E essa paz é tua herança. Você tem sentido que está sendo chamado para ser luz, para iluminar onde há escuridão, para ser ponte onde há separação. E eu sou o Deus que acende. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. E essa luz está brilhando em ti, porque eu estou em ti. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais fé, para crer no impossível, para esperar o extraordinário. E eu sou o Deus que faz além, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20. E esse mais está vindo, está chegando, está te alcançando. Você tem sentido que está sendo chamado para descansar em mim, para parar de lutar sozinho, para confiar. E eu sou o teu descanso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. E essa segurança é tua. Agora, você tem sentido que está sendo chamado para silenciar, para ouvir mais do que falar, para perceber o que só o silêncio revela. E eu sou o Deus que fala no silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. E nesse silêncio, eu te revelo mistérios. Você tem sentido que está sendo chamado para curar, não só a si mesmo, mas também ser instrumento de cura para outros. E eu sou o Deus que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. E tua presença será bálsamo, porque eu estou em ti. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar no invisível, para crer mesmo quando tudo parece contrário. E eu sou o Deus que age no oculto. O que olho não viu, nem ouvido ouvi. São as coisas que preparei para os que me amam. 1 Coríntios 2:9. E há coisas sendo preparadas agora. Você tem sentido que está sendo chamado para se despir da vaidade, para viver com autenticidade, para ser inteiro. E eu sou o Deus que vê o coração. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E teu coração está sendo moldado por mim. Você tem sentido que está sendo chamado para ser ponte, entre gerações, entre mundos, entre dores. E eu sou o Deus da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. E tua vida será caminho para outros voltarem ao meu amor. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais presença, para estar inteiro em cada momento, para não se perder no amanhã. E eu sou o Deus do agora. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118:24. E esse dia é santo. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com padrões antigos, com ciclos que não te servem mais. E eu sou o Deus que faz novo. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. E esse novo já começou em ti. Você tem sentido que está sendo chamado para ser voz profética, para declarar o que ainda não é como se já fosse. E eu sou o Deus que cumpre promessas. Profetiza, filho do homem. Ezequiel 37:4. E tua voz será instrumento de vida. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais compaixão, para enxergar o outro com meus olhos, para sentir com o meu coração. E eu sou o Deus que se compadece. Jesus, movido de íntima compaixão. Mateus 14:14. E essa compaixão está te invadindo agora. Você tem sentido que está sendo chamado para se levantar, mesmo cansado, mesmo ferido. E eu sou o Deus que fortalece. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. E tua força está sendo restaurada. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais simplicidade, para voltar ao essencial, para se libertar do excesso. E eu sou o Deus que habita na humildade.
Bem-aventurados os humildes de espírito. Mateus 5:3. E tua alma está sendo purificada. Você tem sentido que está sendo chamado para ser intercessor, para orar pelos que não sabem orar, para clamar pelos que não têm forças. E eu sou o Deus que ouve. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E tua oração está movendo os céus. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais esperança, para esperar mesmo quando tudo parece perdido. E eu sou o Deus da esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Romanos 15:13. E essa esperança está te sustentando. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da verdade, para não negociar princípios, para viver com integridade. E eu sou o Deus da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E tua vida será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para se alegrar, mesmo sem motivo aparente, para celebrar antes da vitória. E eu sou o Deus da alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. E essa alegria será tua força. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais fé nos relacionamentos, para amar sem medo, para confiar sem reservas. E eu sou o Deus que une. O amor lança fora todo medo. 1 João 4:18. E teus vínculos serão curados. Você tem sentido que está sendo chamado para ser refúgio, para acolher, para ouvir, para abraçar. E eu sou o Deus que acolhe. Como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas. Mateus 23:37. E tua presença será abrigo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais discernimento, para saber o que é de mim e o que não é, para escolher com sabedoria. E eu sou o Deus que revela. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1:5. E eu estou te dando discernimento agora. Você tem sentido que está sendo chamado para ser testemunha, para contar o que eu fiz, para declarar o que eu sou. E eu sou o Deus que age. Sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E tua história será luz para outros. Você tem sentido que está sendo chamado para descansar no meu amor, para parar de tentar merecer, para simplesmente receber. E eu sou o Deus que ama sem medida. Com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. E esse amor está te envolvendo agora. Você tem sentido que está sendo chamado para confiar, mesmo quando não entende, para seguir mesmo sem mapa. E eu sou o Deus que guia no deserto. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32:8. E tua obediência abrirá caminhos invisíveis. Você tem sentido que está sendo chamado para ser consolo, para ser ombro, para ser abraço. E eu sou o Deus que consola. O Espírito Santo é o Consolador. João 14:26. E tua vida será a extensão do meu cuidado. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais reverência, para reconhecer o sagrado em cada detalhe. E eu sou o Deus Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. E tua alma está sendo purificada pela minha presença. Você tem sentido que está sendo chamado para romper com a pressa, para desacelerar, para respirar. E eu sou o Deus que age no tempo certo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E teu ritmo será alinhado ao meu. Você tem sentido que está sendo chamado para ser resposta, para ser solução, para ser esperança. E eu sou o Deus que envia. Quem há de ir por nós? Isaías 6:8. E tua resposta será: eis-me aqui. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais pureza, para limpar o olhar, para santificar os pensamentos. E eu sou o Deus que purifica. Cria em mim um coração puro, ó Deus.
Salmos 51, 10. E tua mente será renovada. Você tem sentido que está sendo chamado para ser raiz, para sustentar, para permanecer. E eu sou o Deus que planta. Serás como árvore plantada junto às águas. Jeremias 17, 8. E tua estabilidade será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais intencionalidade, para não desperdiçar palavras, para não viver no automático. E eu sou o Deus que dá propósito. Tudo o que fizerdes, fazei como para o Senhor. Colossenses 3:23. E cada ato teu será semente eterna. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da esperança, para proteger o que ainda não nasceu, para crer pelo outro. E eu sou o Deus que sustenta sonhos. Abraão creu contra a esperança. Romanos 4:18. E tua fé será abrigo para muitos. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais sensibilidade, para perceber o invisível, para sentir o que não é dito. E eu sou o Deus que revela mistérios. O Espírito sonda todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. E tua percepção será afinada ao céu. Você tem sentido que está sendo chamado para ser testemunho vivo, para que tua vida fale mais alto que tuas palavras. E eu sou o Deus que transforma histórias. Vós sois cartas vivas. 2 Coríntios 3:2. E tua jornada será leitura sagrada para quem te observa. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais entrega, para não reter, para não resistir. E eu sou o Deus que honra os rendidos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. E tua entrega será portal para o sobrenatural. Você tem sentido que está sendo chamado para ser cura onde há ferida, para ser paz onde há guerra, para ser luz onde há sombra. E eu sou o Deus que envia curadores. Ide por todo o mundo e curai os enfermos. Marcos 16:15. E tua presença será medicina. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais humildade, para reconhecer que tudo vem de mim. E eu sou o Deus que exalta os humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5:6. E tua humildade será tua força. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da presença, para proteger o ambiente espiritual, para manter o altar aceso. E eu sou o Deus que habita entre os que me buscam. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. E tua vida será templo vivo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais compaixão por si mesmo, para se perdoar, para se acolher. E eu sou o Deus que não te acusa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. E tua alma será livre da culpa. Você tem sentido que está sendo chamado para ser voz no deserto, para anunciar mesmo quando ninguém parece ouvir. E eu sou o Deus que honra os que proclamam. Prepara o caminho do Senhor. Isaías 43. E tua voz será semente profética. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais discernimento espiritual, para entender os tempos, para perceber os sinais. E eu sou o Deus que revela. Os filhos de Issacar entendiam os tempos. 1 Crônicas 12:32. E tua visão será estratégica. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da paz, para não permitir que o caos te contamine, para manter o coração em descanso. E eu sou o Deus que acalma tempestades. A paz de Deus guardará vossos corações. Filipenses 4:7. E tua paz será escudo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais esperança no invisível, para crer no que ainda não nasceu, para esperar com fé. E eu sou o Deus que cumpre promessas, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. E tua esperança será ponte para o milagre. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais verdade, para parar de esconder o que sente, para ser inteiro diante de mim.
E eu sou o Deus que ama a transparência. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E tua verdade será ponte para o meu toque. Você tem sentido que está sendo chamado para ser raiz em terra seca, para sustentar mesmo quando tudo parece árido. E eu sou o Deus que faz brotar vida onde não há. No deserto farei nascer rios. Isaías 43:19. E tua fidelidade será fonte para outros. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais sensibilidade espiritual, para perceber o que o mundo não vê, para discernir o que é eterno. E eu sou o Deus que revela o invisível. O Espírito revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. E tua percepção será afinada ao céu. Você tem sentido que está sendo chamado para ser resposta em tempos de confusão, para ser direção onde há dúvida, para ser paz onde há conflito. E eu sou o Deus que envia com propósito. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da luz. Salmos 127:4. E tua vida será enviada com precisão. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais fé nos impossíveis, para crer no que ninguém acredita, para esperar o que ninguém espera. E eu sou o Deus que faz o impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18:27. E tua fé será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da esperança, para proteger o que ainda não nasceu, para crer pelo outro. E eu sou o Deus que sustenta sonhos. Abraão creu contra a esperança. Romanos 4:18. E tua fé será abrigo para muitos. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais compaixão por si mesmo, para se perdoar, para se acolher. E eu sou o Deus que não te acusa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. E tua alma será livre da culpa. Você tem sentido que está sendo chamado para ser ponte entre feridos, para unir o que foi separado, para restaurar o que foi quebrado. E eu sou o Deus da reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. 2 Coríntios 5:18. E tua vida será elo de cura. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais leveza, para soltar o que pesa, para caminhar com liberdade. E eu sou o Deus que tira o fardo. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. E agora, eu estou te aliviando, te libertando, te renovando. Você tem sentido que está sendo chamado para ser voz no deserto, para anunciar mesmo quando ninguém parece ouvir. E eu sou o Deus que honra os que proclamam. Prepara o caminho do Senhor. Isaías 40:3. E tua voz será semente profética. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais reverência, para reconhecer o sagrado em cada detalhe. E eu sou o Deus Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. E tua alma está sendo purificada pela minha presença. Você tem sentido que está sendo chamado para descansar no meu amor, para parar de tentar merecer, para simplesmente receber. E eu sou o Deus que ama sem medida. Com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. E esse amor está te envolvendo agora. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais gratidão, para enxergar o que já tem, para celebrar o que já foi feito. E eu sou o Deus que multiplica o que é agradecido. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. E tua gratidão será chave para novos milagres. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da presença, para proteger o ambiente espiritual, para manter o altar aceso. E eu sou o Deus que habita entre os que me buscam. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. E tua vida será templo vivo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais intencionalidade, para não desperdiçar palavras, para não viver no automático. E eu sou o Deus que dá propósito.
Tudo o que fizerdes, fazei como para o Senhor. Colossenses 3:23. E cada ato teu será semente eterna. Você tem sentido que está sendo chamado para ser cura onde há ferida, para ser paz onde há guerra, para ser luz onde há sombra. E eu sou o Deus que envia curadores. Ide por todo o mundo e curai os enfermos. Marcos 16:15. E tua presença será medicina. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais humildade, para reconhecer que tudo vem de mim, e eu sou o Deus que exalta os humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5:6. E tua humildade será tua força. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da verdade, para não negociar princípios, para viver com integridade. E eu sou o Deus da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E tua vida será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais esperança, para esperar mesmo quando tudo parece perdido. E eu sou o Deus da esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Romanos 15:13. E essa esperança está te sustentando. Você tem sentido que está sendo chamado para se levantar, mesmo cansado, mesmo ferido. E eu sou o Deus que fortalece. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isaías 40:31. E tua força está sendo restaurada. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais discernimento, para não se deixar levar por aparências, para ouvir além do som. E eu sou o Deus que revela o oculto. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E tua visão está sendo afinada ao meu espírito. Você tem sentido que está sendo chamado para ser intercessor em silêncio, para orar sem palco, para clamar sem aplausos. E eu sou o Deus que vê em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. E tua oração está movendo os céus. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais coragem, para enfrentar o que te paralisa, para romper com o medo. E eu sou o Deus que fortalece os fracos. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. E tua coragem será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para ser consolo para os quebrados, para ser abraço para os rejeitados, para ser lar para os sem lugar. E eu sou o Deus que acolhe. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. E tua presença será refúgio. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais santidade, para se separar do que te contamina, para se consagrar ao que é eterno. E eu sou o Deus que purifica. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. E tua vida será altar. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da paz, para não reagir com ira, para responder com mansidão. E eu sou o Deus da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. E tua paz será escudo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais escuta, para ouvir antes de falar, para perceber antes de agir. E eu sou o Deus que fala no silêncio. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. E tua escuta será canal de revelação. Você tem sentido que está sendo chamado para ser presença curadora, para não apenas dizer, mas ser, para não apenas ensinar, mas encarnar. E eu sou o Deus que habita em ti. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. E tua vida será remédio. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais entrega, para não resistir ao meu chamado, para confiar no meu plano. E eu sou o Deus que guia com amor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmos 37:5. E tua entrega será caminho.
Você tem sentido que está sendo chamado para ser luz em ambientes escuros, para não se esconder, para brilhar com coragem. E eu sou o Deus que acende lâmpadas. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. E tua luz será farol. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais reverência ao tempo, para não correr, para não atrasar, para andar no ritmo do céu. E eu sou o Deus do tempo perfeito. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. E tua espera será sagrada. Você tem sentido que está sendo chamado para ser voz de esperança, para declarar o que ainda não se vê, para profetizar o que ainda não nasceu. E eu sou o Deus que cumpre promessas. Profetiza, filho do homem. Ezequiel 37:4. E tua voz será sopro de vida. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais simplicidade, para não se perder no excesso, para encontrar beleza no essencial. E eu sou o Deus que habita no simples. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. E tua simplicidade será força. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da presença, para manter o altar aceso, para cultivar o secreto. E eu sou o Deus que se revela aos que me buscam. Buscai-me e me achareis. Jeremias 29:13. E tua busca será encontro. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais compaixão pelos que erram, para não julgar, para restaurar. E eu sou o Deus que perdoa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. E tua compaixão será ponte. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da esperança dos outros, para crer por quem não consegue mais crer, para carregar quem não consegue mais andar. E eu sou o Deus que sustenta. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. E tua fé será abrigo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais presença, para estar inteiro onde estiver, para não se distrair do agora. E eu sou o Deus do momento presente. Este é o dia que o Senhor fez. Salmos 118:24. E tua presença será cura. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da escuta, para ouvir o que ninguém ouve, para perceber o que ninguém percebe. E eu sou o Deus que fala no íntimo. O Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 8:16. E tua escuta será revelação. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais confiança, para não duvidar do que eu já falei, para caminhar mesmo sem ver. E eu sou o Deus que cumpre. Fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. E tua confiança será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da eternidade, para viver com olhos no céu, para não se perder no que passa. E eu sou o Deus eterno. Pensai nas coisas do alto. Colossenses 3:2. E tua vida será sinal do que não acaba. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais consciência espiritual, para perceber os sinais, para discernir os tempos. E eu sou o Deus que revela mistérios. Os filhos de Issacar entendiam os tempos. 1 Crônicas 12:32. E tua percepção será a bússola profética. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da pureza, para não se contaminar com o que é comum, para preservar o que é santo. E eu sou o Deus que santifica. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus 5:8. E tua pureza será luz em meio à escuridão. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais intencionalidade emocional, para não ignorar o que sente, para curar o que foi ferido. E eu sou o Deus que restaura o interior, sara os quebrantados de coração. Salmos 147:3. E tua alma será território de cura. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da escuta divina, para ouvir o que o céu está dizendo, para não se distrair com o ruído. E eu sou o Deus que fala no íntimo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. E tua escuta será canal de revelação. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais compaixão pelos que te feriram, para perdoar sem entender, para amar sem retorno. E eu sou o Deus que cura com misericórdia. Perdoai, assim como o Senhor vos perdoou. Colossenses 3:13. E tua compaixão será milagre. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da esperança silenciosa, para crer sem precisar provar, para esperar sem precisar ver. E eu sou o Deus que honra os que esperam. A esperança não nos decepciona. Romanos 5:5. E tua esperança será testemunho. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais reverência ao sagrado, para não banalizar o que é santo, para honrar o que vem do alto. E eu sou o Deus que habita no Santo dos Santos. Santidade ao Senhor. Êxodo 28:36. E tua reverência será perfume. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da memória espiritual, para lembrar o que eu já fiz, para não esquecer quem eu sou. E eu sou o Deus que não muda. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103:2. E tua memória será altar. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais presença no secreto, para cultivar o invisível, para crescer onde ninguém vê. E eu sou o Deus que recompensa em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. E tua intimidade será força. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da intercessão, para orar pelos que não oram, para clamar pelos que não sabem clamar. E eu sou o Deus que escuta o clamor. Busquei alguém que se colocasse na brecha. Ezequiel 22:30. E tua intercessão será ponte. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais leveza espiritual, para soltar o peso que não é teu, para caminhar com liberdade. E eu sou o Deus que alivia. Vinde a mim, e encontrareis descanso. Mateus 11:28. E tua leveza será cura para outros. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da verdade silenciosa, para viver o que crê, para encarnar o que prega. E eu sou o Deus que ama a integridade. O Senhor se agrada dos íntegros. Provérbios 11:20. E tua vida será evangelho vivo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais sensibilidade ao Espírito, para não endurecer o coração, para se mover com o vento divino. E eu sou o Deus que sopra onde quer. O vento sopra onde quer. João 3:8. E tua sensibilidade será a direção. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da paz interior, para não se perder no caos, para manter o altar aceso dentro de ti. E eu sou o Deus que acalma tempestades. A minha paz vos dou. João 14:27. E tua paz será escudo. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais gratidão profunda, para agradecer antes de ver, para celebrar antes de receber. E eu sou o Deus que multiplica o que é agradecido. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. E tua gratidão será a chave. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da presença contínua, para não sair do lugar secreto, para viver em constante comunhão. E eu sou o Deus que habita contigo. Estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20. E tua comunhão será morada. Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais fé nos detalhes, para crer no pequeno, para ver o extraordinário no comum. E eu sou o Deus que age no escondido. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Zacarias 4:10. E tua fé será semente. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião da eternidade no cotidiano, para viver com olhos no céu, mesmo em tarefas simples. E eu sou o Deus que está em tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. E tua rotina será altar.
Você tem sentido que está sendo chamado para viver com mais reverência ao chamado, para não fugir, para não negociar. E eu sou o Deus que envia com propósito. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. E tua vida será resposta. Você tem sentido que está sendo chamado para ser guardião do fogo, para não deixar apagar, para reacender o que esfriou. E eu sou o Deus que batiza com fogo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque 3:2. E agora, eu estou reacendendo em ti o que parecia apagado.